Hoje vamos entrevistar 3 pessoas do turismo aqui de Itapiranga e são pessoas de referência. Eu gostaria que eles se apresentassem, portanto é interessante conhecer as 3 pessoas que vão se apresentar agora. Por favor, Alexandre Siqueira, se apresente. Já me apresentando, né? Então, sou Alexandre Siqueira, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui do nosso município e também um entusiasta do turismo. Temos a Fernanda Stahl, por favor, se apresente. Eu sou Fernanda Stahl, diretora de Turismo e Cultura aqui do município de Itapiranga e com certeza uma grande amante e grande turista. Companheiro Evandro Kremer, por favor, se apresente. Sou Edevaldo Antônio Kremer, presidente do Conselho Municipal de Turismo e também tenho a agência Movex Turismo aqui no município. Em primeiro lugar, Alexandre Siqueira, qual é a função do setor público na área do turismo? Muito bem, Helmut. Aqui cumprimentar também o Edevaldo, a Fernanda, a todos que nos assistem através do canal SA TV. Esse belo programa aí está levando, né, ao conhecimento das pessoas do município, de toda a região, de todo o país, talvez fora do país também, mostrando as potencialidades turísticas que nós temos, né? Então, enquanto poder público, a gente que já vem há mais anos aí trabalhando e acompanhando o passo a passo do turismo aqui no nosso município, na região também, a gente sempre teve o entendimento de que para o turismo funcionar, para que ele possa se desenvolver, é preciso, né, que os 3 principais eixos estejam caminhando junto, que é a parte do setor público, que é a parte da iniciativa privada e que também é a parte que a comunidade precisa abraçar a causa. E a gente vê isso acontecer aqui no nosso município e nós, enquanto poder público, entendemos que a nossa parte cabe ser o principal fomentador desse segmento, oferecendo a infraestrutura adequada para que turistas possam vir ao município, possam circular, possam visitar tanto os atrativos turísticos de propriedade do poder público, como também os atrativos turísticos da iniciativa privada. Então, cabe à municipalidade, cabe ao poder público oferecer essa infraestrutura que consiste em boas estradas, bons acessos e, entre outras, infraestrutura que são necessárias para que o turista possa vir e circular de maneira tranquila dentro do município e visitando, né, os atrativos turísticos. Temos também, né, a função de dar incentivos para que novos empreendimentos possam se instalar e muitas vezes a gente tem o entendimento de que é nesse momento que eles mais precisam de ajuda, é nesse momento que eles mais precisam de apoio e de incentivo e a gente tem feito isso através dos nossos programas de incentivo. Então, dentro dessa linha, nós entendemos ter um papel fundamental, importante e necessário para que o turismo, de fato, ele aconteça, o poder público precisa fazer a sua parte. Muito bem. Itapiranga, há tempo, já é referência no Brasil, principalmente em Santa Catarina, na área do turismo. É referência. Se você visita outros municípios, outros locais, falou em Itapiranga, se fala no turismo em Itapiranga. Você falou em incentivos. Quais são os incentivos que o município está dando aos que já estão empreendendo e aos que querem empreender no turismo? Muito bem, é boa essa pergunta e como eu falava, reforçando, né, de que muitas vezes é no momento inicial que o pessoal precisa, que os atrativos precisam de um incentivo maior e é ali que a gente tem que estender a mão. Então nós temos prestado incentivos de várias formas, um deles é através da lei de incentivo econômico que nós temos, que ela também atende, e principalmente, né, o setor empresarial, e aí nós, falando de atrativo turístico, nós temos tanto o setor empresarial como também produtores rurais, até porque uma das referências, se falando de turismo aqui no município, é o turismo rural, né? Então a gente tem prestado esses incentivos com serviços de hora-máquina, de materiais que servem para melhorar a infraestrutura para que os turistas possam acessar os pontos turísticos com maior facilidade. Nós também temos incentivo de forma orientativa e de capacitação, que é através de um convênio que nós temos com o Sebrae, onde tem profissionais e empresas contratadas que são especialistas na área, que conhecem e que desenvolvem um trabalho voltado ao turismo na região
há muitos anos, então eles têm esse know-how para poder nos dar esse amparo técnico, dar esse amparo em termos aí de capacitação, e aí ela engloba várias áreas. Para se ter uma ideia, até o final do ano nós temos contratados mais de 650 horas de consultoria que já estão em andamento. Né, o pessoal já está trabalhando, tanto o trabalho é feito em loco nos atrativos, como também o trabalho em grupo e também alguns trabalhos que é possível fazer de forma online. Então a gente oferece, são alguns dos incentivos que a gente está ofertando aí para que nós possamos fazer a nossa parte enquanto poder público, dando os incentivos necessários para que a iniciativa privada possa fazer acontecer. Alexandre, se a gente tem contato com os empreendedores aqui em Itapiranga, eles reconhecem todo o apoio que o município está dando já há muitos anos. E é uma referência para outros municípios. Sem o apoio público é muito difícil a iniciativa privada viabilizar o turismo. Por isso, novamente, Itapiranga está de parabéns, é referência. Talvez uma última pergunta. Quais as prioridades que vocês têm no município de Itapiranga e também na região do extremo oeste de Santa Catarina, que nós estamos abrangendo todos os 19 municípios que integram a AMIOSC, Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, cujo presidente é o Ivan José Canci, prefeito lá de Dionísio Cerqueira, que está fazendo uma excelente gestão. Ele também é um entusiasta do turismo. Então, quais as prioridades aqui em Itapiranga e na região? Antes de responder essa pergunta, só complementando a pergunta anterior, né, falando em termos de incentivo, dizer que isso que a gente tem feito, que outras administrações fizeram anteriormente, eu sempre digo que não é nada mais que a obrigação, né? O município tem essa obrigação, tem esse compromisso, tendo em vista que vários empreendimentos investiram, e alguns investiram pesadamente no turismo. Então a gente tem essa responsabilidade, tem esse compromisso e não é nada mais que obrigação, mas a obrigação ela precisa ser feita, muitas vezes não é feita, né? Então a gente tem esse sentimento de que estamos cumprindo com o nosso papel, entregando esses incentivos. Em relação a prioridades, sempre vai ser e tem que sempre ser uma prioridade a capacitação, ela tem que ser continuada. Desde aqueles que já estão estabelecidos, desde aqueles que já estão há mais tempo envolvidos na área, mas como as coisas vão mudando, vão modernizando cada vez mais, ele precisa acompanhar esse processo. E para ele acompanhar esse processo, ele precisa de uma capacitação, ele precisa de orientação. Então, eu entendo que essa sempre vai ser uma prioridade, a capacitação. E aí eu vejo que é uma capacitação não voltada somente para os atrativos turísticos, diretamente ligado, mas toda a cadeia que envolve. É preciso que o frentista do posto tenha conhecimento disso, é preciso que o atendente da farmácia, da padaria, porque todos vão ganhar com isso. Quanto mais turista estiver circulando no município, tem dinheiro entrando em todos os segmentos. É mais gente comprando roupa, é mais gente comprando mais no mercado e assim por diante, né? A farmácia, a oficina, o cara da borracharia, todos ganham com isso quando nós tivermos um volume maior de turistas circulando. Então, permite uma observação, Alexandre. Em países desenvolvidos, fizeram o levantamento, são 52 setores da economia que são dinamizados, apoiados pelo turismo. Aqui nós não temos 52 setores, mas podemos dizer com certeza que todos os setores da economia de Itapiranga são favorecidos, apoiados através do turismo. Se alguém quiser fazer uma análise, vai chegar a essa conclusão. Você já citou alguns, mas realmente são todos. Por isso, a perspectiva do futuro é o turismo. Com certeza, né? Porque às vezes muito se olha quem é atingido diretamente, mas quantos indiretamente que são favorecidos através do turismo. Então essa é uma das prioridades. Outra prioridade que eu tenho dito que nós temos que ter claro isso e ser mais agressivo é no sentido de posicionar Itapiranga enquanto turismo em toda a região. E como é que a gente vê a possibilidade de fazer isso? Primeiro, é fazer o dever de casa, fazer o que tem que ser feito, oferecer a melhor infraestrutura. Nós temos uma das demandas aí que carece de uma boa melhora, isso a gente está trabalhando para que aconteça nos próximos meses, que é ter uma sinalização melhor turisticamente falando, para que as pessoas, tanto quem vai fazer uma rota de bicicleta, tanto quem vai fazer a cavalo, independente assim, que ele tenha uma sinalização adequada.
né? Então, isso é uma das formas de você posicionar bem Itapiranga, para que quando as pessoas venham fora, ela consiga ter essa percepção. Outra coisa é nós utilizarmos de um canal que não tem como fugir hoje, que é o meio digital. É preciso estar no meio digital, mas é preciso estar de forma inteligente. E para isso também a gente precisa de orientação, de assessoria, de trabalho de quem é especialista na área. E isso a gente está buscando formas de fazer com que Itapiranga seja conhecido, mas de uma forma assim mais conhecida, mais presente. Numa região aí, digamos, um raio de 350 quilômetros, que daqui vai até Passo Fundo, olhando para o Rio Grande do Sul, que passe de Chapecó. Chapecó é uma cidade que tem mais de 210 mil habitantes e não consigo ver que eles tenham um turismo forte lá. Praticamente não tem turismo lá. Então, por que a gente não pensar estrategicamente em estar presente em Chapecó, divulgando os nossos atrativos e fazer com que esse público venha mais para Itapiranga? Já tem muitos que vêm, mas que ele venha mais, venha em volume maior. Então, essa é uma das nossas prioridades, usando os vários meios para fazer com que Itapiranga esteja presente, esteja bem posicionado dentro da nossa região de abrangência em termos de divulgar os atrativos turísticos. Participação em feiras é uma das metas nossas e é uma das formas da gente estar se mostrando para a comunidade regional, estar mostrando as potencialidades que nós temos através de agência, através dos atrativos, através do setor de cultura e turismo. Enfim, nós temos uma diversidade aí de atrativos, de potenciais, né, que está mais atrelado, no meu entendimento, à questão cultural, né, pela essência da cultura germânica e também pelas belezas naturais que nós temos aqui no nosso município. Então, em suma, as prioridades, no meu entendimento, hoje são essas, e eu acredito que não é apenas a prioridade do poder público, mas é a prioridade de todo o segmento do turismo, que a gente trabalha junto com a iniciativa privada, com os entes constituídos, é o caso do Conselho, é o caso da Associação do Turismo. Então, na nossa visão, essa tem que ser a prioridade do momento e para os próximos anos. Eu acho que concordamos plenamente com você, Alexandre. E só uma observação, é uma honra ser referência, mas, por outro lado, é um grande compromisso. Realmente precisamos ser exemplo, buscar essa capacitação para que todos os municípios possam se espelhar em Itapiranga e fazer a sua parte, que nunca vai ser do município de Itapiranga. Cada município tem a sua identidade, tem que resgatar a sua história e aproveitar o seu potencial turístico. Só me permita fazer um complemento aí. A gente já está nessa caminhada aí, em torno de diria que uns 8 anos, assim, que a gente está atuando de forma direta e indiretamente. E durante essa caminhada a gente tem feito várias visitas técnicas e a partir do momento que a gente viaja, a gente começa a olhar com outros olhos, não apenas como visitante, mas também o que tal cidade está fazendo que dá para nós trazer para a nossa cidade de acordo com a nossa realidade. E o que eu tenho visto assim, em cidades que realmente são destaque hoje no turismo, elas trabalharam no mínimo 10 anos, né? Então é dali para cima. Então muitas vezes as pessoas têm um pouco de pressa, e eu acho que assim, tem que ter a ambição de fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Mas é um trabalho lento, mas ele tem que ser constante. Então, até tem uma passagem que diz, né, que a abundância vem da constância. Isso é o quê? A gente tem que ser constante, não pode parar. Tem momentos de dificuldade, passamos por um período aí de 2 anos de pandemia que atingiu diretamente o setor do turismo. Tivemos aí a estiagem, né, que afetou bastante os atrativos e a comunidade como um todo. Então, isso tudo, essas dificuldades todas a gente tem que superar e tem que continuar. Então, o turismo acontece de forma gradual e leva tempo para você consolidar, mas o passo a passo precisa ser dado. Essa observação é interessante. Muitos perguntam o que eu ganho com isso. A pergunta é o que a minha comunidade ganha com isso, o que o município ganha com isso, o que o meu estado, o meu país e o planeta Terra ganha com isso. Por isso temos que ressaltar, tem que ser ecologicamente sustentável e integrado, e tem que ser de forma cooperativa e não competição. O turismo é um setor onde a competição atrapalha. É integração, é cooperação. Talvez depois o Edivaldo possa nos falar mais sobre isso, porque ele tem uma agência de turismo. Se alguém tenta fazer só o seu projeto, inviável.
Se ele coloca o seu projeto numa dinâmica de integração com roteiros turísticos, aí tem viabilidade. Essas observações são muito importantes para as pessoas que estão querendo entrar no setor do turismo. Mas eu gostaria de ouvir também a Fernanda Stahl. Ela é uma pessoa extraordinária, que tem uma sensibilidade enorme, está viabilizando, coordenando o Dia de Deutschland aqui de Itapiranga. O último sábado de cada mês é dela para divulgar o programa. Estamos chamando as pessoas aqui para Itapiranga para participar do evento, né? E ela trabalha no Departamento de Cultura e Turismo. Fala um pouco, por que esses dois setores têm que atuar de forma conjunta, integrada? Com você, a palavra. A todos que nos assistem, com grande alegria, Helmut, estou aqui, né, falando um pouquinho do turismo aqui de Itapiranga. E falar de turismo é falar de cultura, e estamos trabalhando no município de Itapiranga desde o último ano já, interligando, né, abraçando essas duas áreas que no nosso município elas precisam andar juntas. Falar de turismo e não falar de cultura não combina, né? A nossa cultura está dentro do turismo, o turismo está dentro da cultura. Porque a nossa grande referência aqui do município, falar Itapiranga, é lembrar do nosso povo, das nossas tradições, da nossa hospitalidade, e isso vem dos nossos antepassados já. Nós trazemos isso conosco desde a nossa imigração. Então, o nosso turismo, sim, é muito cultural. Ele tem, sim, a questão de natureza, de aventura, de belezas, mas está intrínseco em todas essas questões a questão cultural. Seja numa propriedade rural, com o cuidado no jardim, o cuidado das flores, a gastronomia que está em todos os ambientes. Então, tudo tem a ver com a cultura. Então, abraçar a cultura e o turismo junto dentro de Itapiranga faz com que os dois cresçam ainda mais e se torne uma referência ainda maior para toda a nossa região e principalmente para o estado de Santa Catarina. Porque Itapiranga somos, sim, conhecidos, né, pelo nosso Rio Uruguai, somos conhecidos porque somos o berço nacional da Oktoberfest, somos conhecidos porque aqui é um celeiro da cultura germânica. Então isso tudo junto, abraçado e ganhando força é que vai fazer com que o turismo cresça cada vez mais, porque nós temos sim a veia cultural muito forte dentro do turismo de Itapiranga. Que interessante! E isso é reconhecido também em qualquer lugar que você chega. Itapiranga, berço nacional do Oktoberfest, e agora berço estadual do cooperativismo de crédito. Primeira cooperativa de crédito foi aqui em Itapiranga, por isso ela é pioneira. Mas você é coordenadora desse setor na AMIOSC. Seria interessante saber como é que você consegue viabilizar ou dinamizar isso em âmbito regional. Itapiranga estamos fazendo. Como é que se faz em outros municípios? Você é a coordenadora desse trabalho. Isso, eu sou coordenadora do Colegiado de Cultura e Turismo aqui da AMIOSC, que são os 19 municípios da região, mas pensar simplesmente localmente, nós não vamos crescer sozinhos. O turismo, ele é algo regional, ele abrange mais. Se nós queremos trazer um turista, principalmente de mais longe, como o Alexandre falou, 300 quilômetros, é muito difícil uma pessoa querer vir só para um local. Ele quer fazer uma rota, ele quer conhecer mais, ele quer passar mais dias. Então, nós precisamos pensar o turismo regional e fortalecer todos os nossos municípios nesse sentido. E assim a cultura também está junto, intrínseca nesse setor de turismo. Então, no colegiado que nós estamos trabalhando esse ano, nós vamos sim desenvolver diversas atividades para fortalecer o setor, tanto turismo quanto cultura. Primeiro, conhecer o que nós já temos. Nós somos 19 municípios com uma grande riqueza cultural e turística e que muitas vezes nós não conhecemos. Itapiranga não conhece o que existe em Dionísio Cerqueira, Dionísio Cerqueira não conhece o que existe em Bandeirantes, Iporã não sabe o que tem em Guaraciaba. Então, essa comunicação, essa integração entre os municípios faz com que
cresça ainda mais o que nós já temos. Então nós vamos começar agora, próximo mês, fazer o primeiro encontro regional dos museus. Todos os nossos municípios têm museus que contam a sua história, que trazem lembranças, que trazem uma memória. Então nós primeiro vamos começar conhecendo o que temos nesses municípios, para daí chegar um turista, ele vai chegar em Itapiranga e vai dizer, mas eu gostaria de conhecer tal coisa. Nós vamos ter a informação para também poder repassar aonde tem algo diferente do que nós temos aqui. Porque nós não somos concorrentes, nós estamos somando forças, né? Trazendo alguém para a nossa região, se ele vem para Itapiranga, de repente ele quer também conhecer outros municípios e a gente vai despertar essa vontade de ficar aqui na nossa micro-região. Que esse é o grande foco de nós termos o chamamento do povo além da nossa região extremo-oeste. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo junto ao colegiado, com toda a infraestrutura turística que nós temos e também cultural. Muito bom. Eu queria saber, já realizaram algum evento aqui no âmbito da MIOSC, reunindo os municípios, alguma coisa que já aconteceu? E talvez, se quiser acrescentar, você falou dos museus, talvez tenha mais alguma coisa prevista para dinamizar o turismo aqui no extremo oeste. Tivemos o Seminário Regional de Turismo, realizado no município de Anchieta, né, que foi agora no mês de março. Então fizemos o grande seminário regional envolvendo todos esses municípios. Agora, o mês de junho, vamos ter o encontro dos museus, né, aqui da região da MIOSC, e estamos planejando então também a questão de participação nas feiras, que também vai ser algo em conjunto com todos os municípios. Então cada município vai abrir espaço para o setor de turismo estar em cada feira, né? Então assim já vai ser um trabalho feito com as comissões que temos nos municípios. Tem algumas feiras que vão estar sendo realizadas esse ano. Também queremos fomentar eventos regionais, a exemplo, um festival da canção regional organizado pelos 19 municípios, fomentando assim os artistas que nós temos aqui na região. Então assim vai tendo diversos eventos e também questões que podem se envolver as pessoas que nós temos aqui na nossa região e engrandecer ainda mais o que já temos e mostrar para todo o nosso público, para todo o nosso estado e que com certeza para todo o nosso país. Que bom! E agora vamos falar com uma pessoa conhecida aqui em Itapiranga e em toda a região, porque ele é uma das grandes referências. Faz anos, Edevaldo, que você está trabalhando no turismo. Você é membro do Conselho de Turismo aqui em Itapiranga, né? E participou de tantos eventos, tantas reuniões, tantas capacitações, e é um líder nato. Ele tem uma capacidade incrível de ouvir as pessoas e viabilizar aquilo que é viável. Algumas ideias são estapafúrdias, mas é importante que as pessoas coloquem as suas ideias, porque às vezes de uma ideia estapafúrdia surge uma ideia interessantíssima. Não é por aqui, mas é por ali, mas a ideia valeu, né? Então, você do Conselho, me fala um pouco sobre a importância desse Conselho de Turismo em Itapiranga. Então, cumprimentar o Alexandre, a Fernanda, o Helmut. Então, agradecer pelo convite e também a todos que estão nos acompanhando na SATV. Realmente, o Conselho de Turismo, ele então foi implantado lá em abril de 1998. Então, esse ano completou 24 anos de existência. Então, já é uma grande trajetória, uma grande caminhada, e com certeza muitas pessoas ao longo de todos esses anos sempre estiveram aí pensando no melhor para que Itapiranga realmente desenvolvesse esse segmento da atividade turística, né? E uma das grandes funções do próprio Conselho, então, é justamente incentivar e também coordenar e ao mesmo tempo propor ações, né, para que o turismo vá se desenvolvendo. Então são anos que já foram trabalhados, né? E com certeza também uma das competências do próprio Conselho é também propor, estudar
novas ações e sugerir ao setor público, né, à administração, para que o turismo sempre vá se desenvolvendo. Então, o Conselho ele é constituído por órgãos ou entidades governamentais e não governamentais. Então, hoje fazem parte, dentro do Conselho de Turismo, 6 secretarias através do setor público, né? São 12 pessoas, então, membros participantes. E temos também mais 7 entidades, associações, que são parte através dos órgãos ou entidades não governamentais, que fazem mais parte do setor privado, onde que completa, então, 26 membros constituindo esse conselho. Então, já é um exemplo que harmoniza, então, traz essa junta, tanto com a parte pública e também a parte privada, onde que se discute toda essa parte do turismo. E aqui no município de Itapiranga a gente viu assim uma evolução muito grande nos últimos anos, já com iniciativas também muito do setor público e depois integradas com o próprio conselho e com o setor privado. E com certeza esses elementos trabalhando junto, integrados, faz com que tudo isso aconteça e melhore. E ao mesmo tempo o conselho também busca através dele, não é influenciar, mas também buscar atender algumas demandas que são de outros segmentos do setor ou de outros segmentos aqui do município, que indiretamente são parte do turismo. Então vamos pegar um exemplo aqui, o próprio o trânsito. O Conselho também começa a buscar atender e dar atenção a essas demandas que são fora do turismo, mas que acabam impactando diretamente na melhor prestação de serviço do turismo aqui no município. E com certeza toda essa evolução, esse crescimento que começa a surgir e está tendo aqui no município, começa a trazer algumas consequências, algumas demandas que são necessárias ser vistas também. E essa também é uma função do Conselho, e a gente, como membro, e todos também que são parte do Conselho, tem essa preocupação e vamos buscando essas forças, inclusive essa força que vem de outras instâncias, que é a instância de governança regional, que é a GER, que nós temos, tanto o colegiado da MEOSC, e também o próprio Conselho serve de base para que as entidades locais, que são do município, possam buscar também apoio para que consigam se desenvolver. Então, nesse sentido que o Conselho atua aqui no município. Mas uma coisa podemos afirmar, a façanha desse Conselho, que alguns municípios não conseguiram, de dar continuidade de uma gestão para outra, né? Porque são várias entidades, então a administração pública, sempre existe a eleição do novo prefeito, uma nova equipe, mas se dá continuidade a um trabalho. Sem continuidade, não tem como viabilizar um projeto tão amplo como é o turismo. Ainda mais num município e numa região, que é a nossa proposta, né? Mas esse Edevaldo Kremer, além de ser do Conselho, ele também é da Associação Itapiranguense de Turismo, ACITUR, que também já tem uma longa história e tem uma função importante. Conte um pouco a história e a função da ACITUR. Exatamente, a Associação, então, Itapiranguense de Turismo, ela já tem aí anos de caminhada também. Eu, atualmente sou vice-presidente da associação, e dentro dessa entidade é o espaço onde que surgem muitas demandas, porque ele é composto pelo trade turístico do município. Então, todos que trabalham com esse segmento da atividade turística, eles são parte da associação, da ACITUR, e dentro da ACITUR é possível, então, a gente identificar as demandas que são necessárias para que esse crescimento que está acontecendo, para que a gente consiga resolver certas situações, mas, ao mesmo tempo, a própria associação deve ter também essa preocupação que, na medida que vai crescendo o turismo, juntamente com essa parceria do setor público,
novos desafios começam a surgir também. A gente sempre tem alguns estágios, né, que vai avançando, e de acordo com como vai se avançando, surgem novos desafios. A gente vai buscar melhorar, tem que buscar inovar, e dentro dessa associação, dentro da CITUR, é o espaço que a gente pode discutir isso, levantar isso e, na verdade, executar isso, assim como o Conselho, assim como a Secretaria, incentivam, apoiam o desenvolvimento do turismo, buscam trazer para dentro do município, para os empreendedores, iniciativas, ações para que eles se desenvolvam. Na CITUR é o espaço que faz com que execute todas essas ações. Então é muito importante a associação. Eu sempre digo que nós, em Itapiranga, em questão de estrutura de entidades, em questão de estrutura de turismo, a gente está bastante completo, tendo conselho, tendo uma associação, tendo uma secretaria que tem o foco ligado ou direcionado realmente para o desenvolvimento desse segmento, dessa atividade, e ainda com o apoio das instâncias e do colegiado, basta realmente nós só levarmos adiante toda essa integração desses elementos para que tudo isso vá fluindo de uma forma, vai ser de uma forma natural, mas que vá sendo uma crescente, né? E é o que está acontecendo. Então a gente, através da associação também, busca sempre novas iniciativas, novas ações sendo discutidas, e essa associação é o que traz para dentro do Conselho as demandas, traz para dentro da Secretaria as suas demandas para que consiga, na prática, desenvolver. É interessante, essa associação também foi impactada violentamente pela pandemia. Ela teve que paralisar as suas atividades, está retomando agora com muita energia. E seria interessante saber mais ou menos quantos associados tem na CITUR, aproximadamente. Olha, eu não tenho o número exato aqui de associados, mas deve ter em torno de 20, 25 associados ao todo. Mas essa quantidade de associados, ela pode a qualquer momento também aumentar, porque fazem parte ali todas as categorias que trabalham com o turismo. Então, como eu já falei antes, muitas situações elas são identificadas, alguns gargalos que começam a existir ao longo desse crescimento, e elas podem ser resolvidas através deste grupo, dentro da associação, né? Então, todos que são parte hoje da associação e aqueles que ainda não são convidados a participar, a se integrar junto a esse movimento, né? Para que a gente consiga estar sempre nessa crescente e evoluindo como segmento turístico e dentro dessa atividade. Como já foi colocado antes, são mais de 52 categorias que envolvem o turismo, e a associação é um espaço que todas elas podem fazer parte, né? E se integrar a ela para que vá se fortalecendo e cada vez se fortalecendo mais o negócio em si, né? Depois da pandemia já surgiram alguns membros novos lá na associação, e ela está aberta, né? Porque estão surgindo novos empreendimentos, novas pessoas, mais entidades, e todas têm abrigo lá na CITUR. Mas, Edivaldo, uma última pergunta, e essa é importantíssima. Alguns pensam ter um empreendimento de turismo e que os turistas vêm. Não vem. Tem que ter uma agência que organize isso, que leve os turistas e que viabilize economicamente o projeto. Isso é fundamental para os turistas e fundamental para todos aqueles que estão investindo no turismo. É interessante o pessoal saber quais as vantagens de uma agência de turismo. Eu sei que você tem a Movex, a que nós temos e que está em funcionamento, e queremos dar todo o apoio, todo o respaldo para que ela possa fazer o trabalho que ela se propõe. Fala um pouco da Movex para nós. Então, a Movex Turismo, ela tem iniciado suas atividades lá em 2018, e em toda essa trajetória que ela até começou com outro nome, depois foi alterado, né?
Mas em toda essa trajetória, muitas ações, muitas iniciativas foram tomadas no sentido de auxiliar, de fortalecer cada vez mais, juntar esses empreendimentos através de um pacote para disponibilizar aos turistas, visitantes que vêm para Itapiranga. E algumas experiências deram certo e outras não deram certo. Então a gente passou e está passando por um amadurecimento por todo esse período. E ainda, como você já falou antes, nós passamos aí no período da pandemia e isso acabou impactando ainda mais no segmento de agência. Todo o turismo também foi muito atingido, muito impactado com isso, né? Hoje nós temos bastante visitantes e turistas, isso é uma coisa lógica também, que fazem as suas visitas diretas até os pontos, os atrativos, né? Isso deve acontecer, mas o fato de existir uma agência de turismo aqui em Itapiranga hoje é justamente voltado bastante à questão de grupos. Uma das vantagens que o próprio grupo tem, ou as pessoas que visitam o nosso município, é essa questão da organização e também de poderem estar usufruindo melhor do seu dia. Essa convivência em grupo, ela traz uma experiência diferente. Então, todos os atrativos, os empreendimentos que nós temos aqui, eles têm o objetivo de entregar uma experiência, mas cada um tem a sua experiência. Quando se forma um grupo, aquilo pode ser, como poderia dizer, pode se atribuir outras questões dentro do passeio, dentro do roteiro, ele fica organizado, o grupo chega, já recebe todas as direções ou os caminhos já certinhos dentro de um itinerário, como tem que ser, e fica organizado o processo. A pessoa chega no atrativo, já está tudo pronto, e a experiência ela se completa pelo coletivo também. Você fazer um passeio sozinho, entre 2, 3, 4 pessoas, é uma forma, é uma experiência, inclusive no próprio atrativo. A forma que as pessoas fazem a acolhida por um grupo maior, isso acaba interferindo um pouco e o dia começa ou fica um pouco diferente, fica de uma forma um pouco mais agradável, muitas vezes. E é porque nem fazer uma trilha em 2 pessoas ou fazer uma trilha em grupo. Então, é diferente, é uma experiência diferente e a função da própria agência é proporcionar isso, se especializar nesse sentido e ainda tem a função do próprio condutor ou do guia de turismo, porque o guia de turismo ou condutor, ele não tem apenas a função de acompanhar o grupo e contar um pouco daquele lugar, ele tem muitas outras preocupações antes que ele tem que prevalecer ou privar pela segurança do grupo, das pessoas, aonde pode ir, aonde não pode ir. Daqui a pouco surge algum imprevisto, surgem outras situações que precisam ser cuidadas. Então a responsabilidade do próprio condutor, do guia e da agência nesse momento é muito grande. E então isso que é importante, é uma vantagem que o visitante tem, o grupo tem, em contratar uma agência local, por todas essas razões, né? Por essa experiência completa que ele vai estar levando e até na questão cultural, é incluído, pelo tamanho do grupo, pode ser incluído outras música e outros tipos de apresentações para que faz com que o próprio projeto da Rata também tenha, né? Que é envolver mais vários elementos, né? Vários setores no turismo e que traz uma experiência só. Em síntese, Edevaldo, uma agência de turismo é imprescindível, tanto para os turistas como para os empreendedores. Ela exerce uma função que viabiliza esse setor economicamente e também sob o aspecto da segurança. Aliás, em todos os sentidos. E o Edevaldo é um exemplo de um empreendedor que precisa ter 10 características. 10, Edevaldo. Uma, ter um bom projeto. Se o projeto é ruim, não adianta você dar com os burros na água, né? O projeto tem que ser bom. Segunda característica, ser um grande estrategista.
Estrategista é diferente do que o teimoso. O teimoso encontra uma pedra, fica batendo contra a pedra até morrer. O estrategista, ele vai, sabe onde quer chegar, não dá para ir, tem uma pedra, ele passa para um lado, para o outro lado, por cima ou até por baixo. Mas ele sabe onde quer chegar e chega. E aí vem a terceira característica que você tem, persistência, né? Quantas dificuldades você já enfrentou e continua persistente? E aí vem mais 7 características, que são persistência, 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 10 vezes persistência, né? Porque se o projeto é bom, se é um estrategista, o resto é só persistência, né? E com isso gostaria de concluir esse vídeo, mas antes disso, uma palavra de despedida, Alexandre, uma mensagem para os telespectadores? Não, muito importante, né? Agradecer mais uma vez pelo espaço, dizer que é importante a gente estar compartilhando esse tipo de informação e fazer rapidamente aí algumas observações. Primeiro, que a gente tem ciência de que nós estamos no caminho certo. Tem um ditado que diz, a direção é mais importante que a velocidade. Então a gente tem ciência e está consciente que nós todos, quando eu falo nós, é o poder público, é a iniciativa privada, é todo o trade turístico, né? Nós estamos no caminho certo. Então, assim que a gente puder acelerar, né? Então, estando na direção certa, poder ter velocidade, é melhor ainda. Mas a gente tem né, consciência de que é preciso ser dado o passo a passo, respeitar cada processo, cada fase desse processo. Mas aqui, até reforçando o que o Edivaldo disse, nós temos tudo para fazer acontecer e está acontecendo. Primeiro, nós temos organizado de forma geral com a Associação do Turismo, com o Conselho de Turismo, não apenas existindo, mas estando em funcionamento, sendo parte ativa desse processo. Por parte da administração, tendo o turismo junto em uma secretaria como destaque, tendo uma diretoria de turismo, tendo uma equipe que trabalha quando a gente tem ações de turismo, incentivando, promovendo ações que realmente incentive os atrativos a investir e fazer com que o turismo se torne uma fonte de renda, uma fonte de emprego, uma fonte econômica para o nosso município. Isso está se tornando realidade. A gente tem uma participação ativa a nível de região, através do colegiado, que muito pela liderança que a Fernanda tem, muito também pela referência que Itapiranga né? Por isso que ela hoje é a coordenadora do Colegiado de Cultura e Turismo da região. Nós temos uma participação ativa na IGR, o Edivaldo comentou aqui, que é a instância de governança, né, da região aqui, ativa e destacada. Quer dizer, nós temos todos os requisitos necessários para que a gente desenvolva o turismo. Então isso é importante que a gente faça, é importante que a gente saiba que está no caminho certo, mas que a gente precisa dar o passo a passo. Temos consciência de que fizemos muito. Quando eu falo fizemos muito, é todos nós, o poder público, a iniciativa privada, os que estão agora, os que nos antecederam, e temos consciência também que tem muito para ser feito. E assim é nos lugares que hoje o turismo é destaque. Tu vai no litoral, muita coisa foi feita, mas a gente vê que estão sempre construindo, estão sempre melhorando, estão sempre se modernizando e exige isso. Então a gente tem consciência de que muito foi feito, mas que tem muito para fazer. E por último dizer, tu comentou aí 2 questões que é bem importante. Primeiro, as pessoas olham o que eu ganho com o turismo, e tem que olhar para isso e tem que ter um ganho. Mas é importante olhar também, e aí entra a segunda observação, que é a questão do cooperativismo, o que eu posso fazer para contribuir com o turismo? Enquanto empresário, enquanto munícipe, enquanto agente público, enquanto quem tem um atrativo, né? Não olhar somente o que eu ganho, mas o que eu posso contribuir, o que eu posso ajudar para que o turismo se desenvolva. Então, fazendo essas observações, eu reafirmo aqui que nós temos o entendimento, temos a consciência de que muito foi feito, mas tem muito para se fazer, e que nós estamos na direção certa, que nós estamos no caminho certo e que, para que ele aconteça, precisa desse envolvimento, desse engajamento, dessa sinergia entre os entes envolvidos no turismo. Por isso que nós chamamos vocês 3 para essa entrevista, né? E gostaríamos de ouvir também por parte da Fernanda uma mensagem final desse vídeo. Bem, desde já, convidar a todos que nos assistem, que venham a Itapiranga, aos itapiranguenses que conheçam Itapiranga, porque ela é sim naturalmente bela, genuinamente alemã, somos o berço nacional da Oktoberfest, somos referência estadual, né, com a nossa cultura e com o nosso turismo. Então, aos que não conhecem,
venham e conheçam Itapiranga, os nossos atrativos, as nossas belezas, que com certeza é uma experiência única e os anos ainda vão dizer tudo que nós estamos fazendo e fazendo acontecer para cada vez sermos melhores no turismo de Itapiranga e do oeste catarinense. Sem dúvida alguma. E é importante ressaltar aos telespectadores que nós estamos falando de Itapiranga, mas o mesmo vale para todos os municípios do Brasil e de outros países. É um grande compromisso resgatar a história das comunidades e viabilizar as comunidades, gerando ocupação, renda e cidadania, né? E agora vamos ouvir o nosso grande empresário, Edivaldo Kremer, uma mensagem final aos telespectadores. Bom, primeiramente agradecer pelo espaço de poder falar um pouco através do Conselho, através da Citura, através da agência, né? Complementar o que a Fernanda já destacou. Acredito que o maior incentivo que os atrativos turísticos, empreendimentos turísticos esperam e têm seria visitar esses atrativos. Então, tanto quem é munícipe itapiranguense, quem é da nossa região, com certeza venham para Itapiranga, vão encontrar belas experiências aqui, né? E através do Conselho, a gente, e através da própria associação e também como agência, sempre vai estar se esforçando em fazer o melhor possível para que nós conseguimos entregar as melhores experiências possíveis aqui no município, né? E temos muito aqui a melhorar, com certeza, mas é o que a Fernanda já colocou, é uma sequência, os trabalhos são uma sequência e nossa integração também cada vez mais tem o objetivo de estar junto com os outros municípios, integrando novas rotas e também formalizando novos produtos aqui no município, através de roteiros turísticos, que vai complementar toda essa experiência. Então, venham para Itapiranga, usufruam dos nossos atrativos e com certeza vão sair satisfeitos aí do nosso município. De minha parte, uma mensagem final. No ecoturismo cooperativo, todos podem participar e beneficiar outras pessoas.